programa JBS aqui na vossa FAT TV tem hoje o convidado Manuel Aroca. Manuel, muito obrigado por estar aqui no meu programa. Muito obrigado. De advogado para escritor, sempre foi escritor, já no curso de advocacia, mas como é que se faz a afirmação como escritor e se deixa para trás a carreira da advocacia? Pronto, isto tem tudo uma história. Tudo tem uma história e quando eu era miúdo, 11, 12 anos, eu era muito trapalhão, muito brigão, dava muitos erros em português, era um problema lá em casa. O meu pai achava que eu tinha que ir para um colégio interno, a minha mãe achou... Dislexia, não é? Era, e a minha mãe, com aquela sensibilidade feminina, achou que eu devia fazer uns testes, fiz no Colégio São João de Brito, e eles eram muito avançados, os jesuítas, não é? Já eram muito avançados e detectou-se dislexia, e depois tive a sorte de ter uma professora fantástica, uma mulher que me marcou a vida. A nossa vida é marcada por pessoas, não é? Esta senhora, a Dona Maria Luísa Val do Rio, tomou conta de mim e realmente eu passei do pior aluno português para o melhor aluno português e ela foi, quer dizer, eu tinha esta capacidade, não sei, pronto, pode dizer dom de escrever, e ela foi-me buscar, quer dizer, ensinou-me a como pô-lo em prática. E eu lembro-me no dia que a minha mãe foi-me lá buscar, o último dia das aulas, perguntou se achava que eu devia continuar. Ela disse, não, o Manolino, como ela me chamava, ele vai ser advogado e vai escrever um livro. E isso ficou-me cá dentro. Depois eu queria até ser jogador de futebol, era esse o meu sonho, e nas Juventude do Estoril Praia, essas coisas todas, mas estava cá dentro. E lembro-me que comecei a ter a paixão da leitura, essas coisas todas, e realmente tirei o curso de Direito e durante o curso de Direito escrevi esse primeiro livro. A profecia estava cumprida. Não se cumpriu totalmente, porque depois não acabei o estágio da advocacia. O Nicolau Breiner gostou-me um livro que é Os Filhos da Costa do Sol, que foi assim o meu primeiro livro, que foi assim na época que fez sucesso, fez um certo sucesso, e foi um livro que marcou, e ele me disse, a gente está a precisar de guionistas, e aí optei por essa aventura. Por isso acho que, não sei, mas dizem que sou dos pioneiros, a seguir ao Nicolau, ao José Martinho, também ao Nicholson. Francisco Nicholson, grande ator e escritor, tanto de revista como de fados, também muito bonitos. E pronto, olha, os filhos hoje em dia dizem, pai, porque é que não continuou, não foi advogado? Portanto, desde telenovelas, deste escritor de telenovelas a cinema, o Manuel Aroca escreveu desde o Verão Quente ao Podia Acabar o Mundo, aos Jardins Proibidos. Que diferença há essa de escrever para telenovelas ou para cinema? E eu faço sempre a comparação, um bocado de comparação com o atletismo. O cinema é a arte nobre do audiovisual, não é? Como os 100 metros, exato, vão aos 200 metros. E a novela é um bocado a maratona. O que acontece na novela é que, no fundo, no cinema nós temos que contar uma história em 90 minutos. Em novela, se calhar, temos que contar a mesma história em milhares de minutos. Como é que se preenche esses espaços? Pois, há uma técnica, não é? Primeiro tem que haver muito mais personagens. Exatamente. No cinema a gente pode fazer um filme, e eu até já vi um filme fantástico, que é um tipo ao telefone o tempo todo com a mulher, e que vai, já não lembro pouco, mas é incrível, a gente estamos presos ao telefone. Não sei se viste esse filme, é incrível. Com um personagem fez-se um filme. Isso é impossível com uma novela. Isso é para dar uma novela temos de ter 20, 25 personagens. Primeiro há a questão dos personagens, depois há a questão dos cenários. Uma novela tem sempre muito mais cenários que o cinema. Depois a novela, os cenários, a maior parte são nos interiores. No cinema não há essa preocupação. E depois os diálogos, depois tudo é muito mais rápido no cinema, não é? Quer dizer, temos que contar essa história. O que parece que é mais fácil, mas é mais difícil. A novela, eu reconheço que a novela é uma arte nesse aspecto, não tem, quer dizer, o difícil é muitas vezes em pouco tempo a gente contar uma grande história. Claro. E por isso o cinema é a arte nobre
É como os poetas e Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz o que nós dizemos num texto, Fernando Pessoa diz numa frase. Exatamente. Não é? É mais ou menos a comparação que estamos a fazer entre o cinema, que se tem de contar uma história em pouco tempo, e a novela, que podemos alargar e preencher esses espaços, como diria. E mesmo na representação, se a gente for a ver, não quero ofender, mas raramente se vê atores de novela a ter grande impacto no cinema. Porque a densidade é diferente, não é? A densidade e porque nós nos vamos habituando. O ator mesmo, se o ator, quer dizer, de novela, enquanto no cinema o ator tem que entrar na personagem imediatamente, muitas vezes na novela a gente vai se habituando. É uma dramatização mais... vai percorrendo o tempo. E o ator de cinema tem que, naquele momento... prender imediatamente o público. Tem que prender, e eu estou a falar de factos, eu não estou há atores que, graças a Deus, muitos grandes atores até começaram em novela, e nós vimos o caso. Temos um caso, por exemplo, português, do Diogo Morgado, que até... eu que estou no meio, havia quem achasse bom, achasse... Pronto, a gente sabe como é que é o meio artístico, uns dizem, quer dizer, há sempre um bocadinho de maldicência e bem-dicência, quer dizer, há sempre aquela coisa, e ele depois foi fazer aquele filme e a série da história de Jesus Cristo, e realmente fez com muito sucesso, quer dizer, ou seja, e há muitos atores que nós vemos, grandes atores que começaram nas soap opera, mas depois foram para o cinema. E também, pronto, e há atores de novela que depois nós vemos em cinema que realmente não resulta tão bem. E porquê que não resulta? Porque se habituam, não sei, isso é uma explicação, primeiro, se calhar, porque se habituam àquele ritmo até das novelas que se filma 40 minutos por dia. E porque a intensidade dos personagens são diferentes às vezes. Sim, poderá ser por isso. Porque a intensidade no cinema a intensidade tem que ser muito mais sintetizada. Muito mais. Tem de ser tudo muito mais concentrado. Hoje em dia as séries, ideia. O que é verdade também, é uma coisa muito interessante e é um estudo a fazer. Hoje em dia as novelas já vão, não digo de cinema, mas já vão buscar muito ao formato de série. A gente vê pelo menos os primeiros 10 episódios, mesmo das novelas que fazemos cá, e já vemos uma dinâmica praticamente de série, que é muito interessante. A série já vai buscar muitas coisas ao cinema, e de tal maneira que hoje em dia nós vemos grandes atores a fazer seriados, sobretudo nos Estados Unidos. Já vemos grandes atores, desses atores de Hollywood, que entram nessas séries mais famosas, etc. Como é que surge o argumento para a escrita de uma telenovela ou de um filme? Passa por encomendas? Pode ser por encomendas, mas também passa às vezes por... esta história daria uma boa telenovela ou daria um bom filme. Vou desenvolver isto e vou apresentar 2 ou 3 guiões e vou ver em que é que resulta. É um pouco assim, quer dizer, eu vou falar da minha experiência pessoal. Já tive as várias... Quer dizer, já apresentei um projeto, não é? Por exemplo, O Verão Quente, foi uma das primeiras novelas que eu escrevi. Lembro-me que apresentei 40 páginas, não lembro nem qual viu, gostou da coisa e fez-se uma novela. Como fizemos também, sobretudo a primeira que eu escrevi até foi uma adaptação do Camilo Castelo Branco, 2 livros do Camilo Castelo Branco, era a Ricardina e Marta. Foi a Ricardina e Marta, era o Retrato de Ricardina, e o outro, já não lembro, mas eram duas histórias do Camilo Castelo Branco, que para mim foi, eu acho que é o grande novelista. Aliás, eu disse em várias entrevistas, se ele vivesse nos nossos tempos estava milionário, não é? Estava a escrever para a Globo. Eu realmente tinha assim, parecido com ele, só vi o Tom Zé Martinho, que apanhava as coisas e fazia logo eu não sou tão noveleiro como isso, mas sou trabalhador. Eu sou mais romancista, comecei com livros, documentarista. Quero muito ir para as coisas mais reais, para as histórias mais, aquelas histórias que me tocam diretamente, mas pronto, aconteceu mas o Camilo deu-me essa dimensão, sobretudo a dimensão dramática dos personagens,
dos contrastes e dos conflitos. As novelas têm este conflito, o pobre, o rico, o Camilo até politizava de certa forma. E, por exemplo, eu preparei-me muito, isso é verdade. Eu trabalhei, eu tinha o sonho que ia escrever uma novela, tive esse sonho. Como hoje tenho outros sonhos, tive esse sonho e preparei-me, li muito, via muita novela, tirava apontamentos, tirava diálogos, retirava os diálogos. E depois, quando o Zé Eduardo Muniz, aí foi, quer dizer, disse: Manel, tenho aqui, nós estamos a querer fazer uma novela aqui para a TVI, e tenho aqui uma história. E a história, basicamente, era uma filha à procura de uma mãe. Queria encontrar a verdadeira mãe. E eu, ao princípio, eu lembro que estava a fazer um documentário sobre Fátima, que era os Mistérios de Fátima, chamava-se, foi no princípio, em 2000, estava a fazer com o Vítor Carvalho, até estava entusiasmado, e até fui assim, mas Eduardo acha que sim e tal, não, mas venha cá e tal. Ele tem um poder de persuasão grande, e depois fiquei encantado e realmente corresponde, quer dizer, eu via que estava muito preparado, correspondi. Uma equipa, éramos 3, né? Para ver a diferença, hoje em dia escrevem 7, 8, 9, nós éramos 3 a escrever a novela, e foi maravilhoso, quer dizer, depois está bem, depois nós trabalhámos ali, sobretudo foi muito bem construída a chamada amada fita, que não era propriamente mas era, pronto, quem tinha roubado aquela criança, porque a filha estava grávida fora de casamento, aqueles conflitos sociais, mas ela era uma marca muito grande, ela deixou uma marca muito grande, que era a senhora que representava muito o que se passou antes do 25 de Abril, ao mesmo tempo autoritária, ao mesmo tempo tinha alguns bons valores, mas também com aquela moral que está ultrapassada, graças a Deus, e quer dizer, está de certa forma ultrapassada e com crueldade. E ela, que foi a atriz, a Lourdes Norberto, que fez um papel, e ela ainda hoje em dia está marcada por esse papel, e fez depois uma pesquisa, eles fizeram uma sonata, porque o sucesso foi tão impressionante que ela foi a personagem que mais marcou as pessoas, o público. E pronto, e aí começou de uma ideia que a estação deu. Eu lembro que Filha do Mar, que é uma novela que é das mais vistas, parece, nos estudos é do segundo, que se passa no Ribatejo, lá está está em volta da tradição. E eu lembro até quando e joga entre os Açores e o Ribatejo. É muito interessante a relação da baleia com o touro. Havia aqueles baleeiros que tinham a paixão pela baleia, mas iam porque era a sobrevivência deles, e foram mal interpretados, e depois o japonês não ia a matar as baleias todas a sangue frio, e ali havia uma luta e havia uma história. E eu conheci muitos baleeiros que contam as suas histórias, já velhotes, e que agora estão proibidos dessa luta. Mas muito parecido com a questão do touro, no Ribatejo, e essa novela entra no coração das pessoas. Quer dizer, a gente fizemos lembro que fui para os Açores com o Fonseca e Costa, com o falecido Fonseca e Costa, diziam que tinha mal feitio, mas nós dávamos muito bem, um bom benfiquista também, nós dávamos muito bem, e tivemos lá 4 ou 5 dias, e ele realmente encarnou-se, percebeu o que é que se queria, e fizemos tudo o que filmámos nos Açores. Ficou fantástico, ficou muito verdadeiro, muito, muito genuíno, muito forte, e pronto, mas foi uma história. Eu lembro que foi muito interessante. Essa história foi cozinhada pelo Zé Eduardo, pelo Virgínio Castelo e por mim, na redação da TVI, quando estava-se a dar aquela tragédia entre rios. Sim. E o Zé Eduardo tinha que estar ali a vigiar, a orientar, porque pronto, eles tinham que estar em cima do acontecimento. E nós ali a trabalhar a história, e depois ficou uma história, foi daquelas que... a maior parte das histórias em novela foram ideias que me foram dadas. E outras não. Podia acabar o mundo, já foi uma ideia que eu levei para a SIC, e outra novela também, O Primeiro Amor, também foi, mas enfim, as novelas mais marcantes até por acaso foram desafios. E os Jardins Proibidos também foi isso que eu estava a contar. Também, sim, o Jardim Marquinhos mudou tudo, não é? Claro. O Manel falou na verdade de um ator, ou na verdade de uma representação. O que é para si essa verdade? Não, eu estou aqui a falar da verdade. Eu gosto muito de documentários, porque
estão a contar uma história que alguém, quer dizer, que é verdadeira, que é verdadeira, no sentido que essa pessoa que está a contar a história viveu essa história, todas essas emoções. Nós muitas vezes nas novelas há arquétipos, tem que haver a má coisa, quer dizer, não estou a dizer sempre, mas muitos personagens não, e eu próprio já devo ter entrado nessa, não digo embuste, mas faz parte se calhar da lógica da ficção, que não tem, claro que nós estamos a escrever ficção, mas não tem verdade, não tem credibilidade no sentido, pronto, tem uma função na história, mas são um bocadinho artificiais. Isso também, para chegarmos a... tudo se resolve. Muitas vezes, se calhar no cinema, todos os personagens como aquilo têm pouco tempo, aquilo não pode haver ali falhas e não pode haver artificialidade. Mesmo que haja muitos filmes que são, até, infelizmente a maior parte, até são artificiais. Na novela, há essa, muitas vezes, e por isso os atores acabam, porque como os personagens têm que ter uma função na história, nas intrigas, muitas vezes tem que se fazer estas intrigas, este tem que matar aquele, ou tem que se vingar daquele, e não sei o quê, o personagem age em função da história, e o que é que eu acho que é as grandes novelas é quando a história vai atrás das motivações do personagem. Isso era uma discussão muito interessante que eu tinha. Eu comecei com o Nicolau e com o Tosé Martinho, e que o Tosé dizia, por acaso, dizia que a personagem é que tinha que levar a história. E eu, na época, que gostava da história no seu geral, achava que não, a história, o personagem tinha que se adaptar à história. Mas hoje em dia, pois, rapidamente me apercebi que as grandes histórias são aquelas que vão, é como a corrente, não é? O rio vai atrás da corrente e a história tem que ir atrás das grandes motivações de um personagem. Das grandes motivações de um personagem, ou o personagem também se deve documentar tanto na parte estética como na parte histórica do que o rodeia? Sim, isso é, por exemplo, o personagem tem que estar, nós depois temos que inserir, por exemplo, vamos a coisas práticas. Nós fizemos agora recentemente, agora houve o centenário das aparições e fizemos a história da Jacinta. A motivação do personagem é uma miúda, uma criança, não faz mal, mas é uma personagem riquíssima e que depois acabou num filme, não é? E nós temos que envolver historicamente aquela personagem. Faz sentido também pela época em que viveu. A época da República, do início da República, a época da Primeira Guerra Mundial, havia uma guerra, aquilo marcava aquele ambiente, havia uma grande luta contra a Igreja nessa época, pronto, porque foi um confronto, e aqui não vamos pôr maus e bons, houve também abusos da parte da hierarquia da Igreja ou da estrutura da Igreja que tinha o poder e tinha abuso e isso criou hostilidades, mas o que é facto é que havia uma imposição num determinado ateísmo e isso faz com que esta personagem tenha uma dimensão ainda muito maior, porque, por exemplo, o administrador não que fosse uma pessoa má, ele não era uma pessoa má, mas era uma pessoa que acreditava que não havia Deus, que era ateu genuinamente. E como havia um fenómeno ali ao pé da terra dele, em que diziam que tinha aparecido Nossa Senhora, isso para ele e para o regime era muito complicado, e que foi complicado. Fátima foi extremamente complicado. Isso vai-se projetar no personagem. Ela própria eles vão para a casa desse administrador, quer dizer, ela própria se projeta, e é muito interessante porque ela, além da Igreja, historicamente a Igreja estar numa situação, não digo de medo, mas quer dizer, digo de medo, de medo e de receio, por isso não se querer pôr-se assim um bocado à margem do que se está a passar em Fátima, há essa perseguição, há quer dizer, tudo que fosse religioso, pois como se veio a ver nos regimes soviéticos e etc., havia um anti-religião muito grande, anti-Deus muito grande. É muito interessante que em 1917 paralelamente se dão os dois acontecimentos,
isso vai criar nesta personagem uma força muito maior, ela tem um antagonismo muito maior. Exatamente. Se fosse hoje em dia, mesmo sendo uma sociedade materialista, os aspectos espirituais, nós vimos o que se passou agora nesta gruta, pá, é incrível. É a parte, quer dizer, eu acho que quase uma prova da existência de Deus, no sentido que foi onde a ciência é importante, mas se não fosse a fé daquela gente, não teria acontecido esta coisa extraordinária de ter tirado as 13, na formação 13 também é um número importante. As 13, o treinador podem dizer que o treinador foi responsável, mas às vezes é nestes erros, nós erramos todos, mas é um grande sinal como o mundo se juntou em oração, e não interessa se é católica, o mundo se juntou em oração à volta daquela gente. Aquele treinador era um homem de muita fé. O próprio presidente logo disse que também o presidente da Tailândia de muita fé, e é mais aceitável aparecer, é mais aceitável e engraçado do que era nesses tempos históricos, que é muito mais antigo. O Manel falou em Deus. O Manel é uma pessoa de fé. Sou. Como é que se dá o encontro com Deus? Pois, sei que esteve afastado. O encontro com Deus dá-se precisamente a caminhar para Fátima. Por isso esta minha relação muito forte com Fátima. Eu estou numa fase da vida, estou casado, nós estamos casados pelo civil e nada contra isso, mas temos 2 filhos, mas há uma fase em que eu começo a sentir uma inquietação muito grande, sentir um vazio grande, uma infelicidade grande, e quero uma busca, há uma procura, e procurei em várias capelinhas, se assim se pode dizer, e uma das experiências que me foi posta diante de mim foi o ir a pé a Fátima, e fui como experiência, não foi a dizer, as pessoas dizem muitas vezes, tu já foste mentalizado, que é uma coisa incrível, quer dizer, tudo se racionaliza, é extraordinário como é. Atores, grandes amigos meus, pessoas que eu gosto de coração, dizem isso, atores que representam emoções. Não, eu fui sem expectativa, fui zero de expectativas, não sabia o que é que me ia acontecer. E eu até já estava a ter uma experiência a outros níveis, coisas mais esotéricas. E realmente, quando me pus a caminho, lembro-me que entrei na peregrinação em Vila Franca, éramos mais de 200 pessoas, e havia uma ponte, e eu olhei para trás e parece que o mundo ficou ali. Foi incrível, o mundo ficou... Houve um vazio de pensamento? Eu não sei, foi como o mundo, os problemas, tudo ficasse a uma distância... Houve um conforto. E houve uma ruptura, se assim se pode dizer. Eu ia entrar numa nova realidade. Como quem diz, agora esqueceste, e comecei na caminhada, mal sabia rezava a Ave Maria, Santa Maria. Achei engraçado que os pastorinhos ao princípio também rezavam assim. Eu já tinha esquecido como se dava a Ave Maria, a Santa Maria, o Pai Nosso, e comecei a entrar e como foi como um fluido, como uma corrente, começou a entrar dentro de mim e a libertar-me de todas as coisas que me angustiavam. É difícil, eu até quando começo a falar, a emoção começa a entrar dentro de mim, e muitas vezes as lágrimas vêm aos olhos, porque foi um momento que é difícil de descrever em palavras, mas isso foi acontecendo na caminhada toda, foi gradual. Eu lembro-me ali em Santarém, na Igreja do Milagre, eu tive 1 hora e tal a chorar. Quer dizer, não há Nossa Senhora ultrapassa todos os psicólogos, todos, quer dizer, porque tudo que me prendia, tudo que me amarrava, tudo que me angustiava, os traumas, o que eu tinha feito mal aos outros, não é? Porque isso também não é só o que nos fazem mal a nós. O que a gente faz mal aos outros. Que um perdão de nós próprios. Nessa fase depois foi importante, mais tarde,
para abreviar, pronto, isso foi, e realmente a minha mulher e eu depois decidimos casar. Ela também fez o percurso dela, foi muito interessante, porque eu tinha saído de casa, entretanto, ela nem batizada era, também fez o percurso dela, sem eu saber. Isso é muito incrível, o guião de Deus. E depois, mais tarde, foi importante ter-me confessado. Isso é importante, temos até um ato de humildade, temos alguém, e aí foi um momento, foi o clímax de, pronto, depois a vida. Não me tornei santo nenhum, mas encontrei Deus através de Nossa Senhora, de facto, e sou uma pessoa de fé e que, marcada por experiências reais, por experiências que aconteceram. Não é algo de abstrato, não é algo de só teologia. Às vezes que é um drama da nossa igreja, é que baseia-se muito em teologias, e é muito importante ir atrás das histórias reais de tanta gente que com sofrimento, e que são verdadeiros milagres. Manel, que projetos há agora para o futuro? Pois, nós estamos agora a preparar, quer dizer, eu com uma produtora de gente boa, fizemos, com quem fiz a Jacinta, fizemos alguma série de televisão, escrevemos uma minissérie sobre a Irmã Lúcia, baseada na Irmã Lúcia, ficcionada, mas baseada na Irmã Lúcia. Penso que conseguimos esse do ICO, ganhamos esses concursos. E do Santo António, o grande Santo António, o Cristiano Ronaldo dos Santos, um santo incrível, que também já escrevemos o argumento. Também são 3 episódios. Também estou a trabalhar um convite das concessionistas na primeira santa portuguesa, Santa Beatriz. Também o processo está a avançar bem, e estamos agora a querer fazer um grande filme sobre a Irmã Lúcia. Uma coisa é séria, mas um filme também baseado na Irmã Lúcia, que tenha uma componente internacional, e que vá à atualidade da mensagem de Fátima, aí com o apoio das irmãs carmelitas, que estão também muito entusiasmadas com este projeto. Estamos a trabalhar nisso, e pronto, e também estou com o meu filho a adaptação dos Filhos da Costa do Sol. Ele está a fazer um trabalho fantástico, são coisas diferentes. E no Brasil tenho outro projeto que agora não posso dizer, mas é uma história de um herói. Já está feita, a história já está escrita, com uma autora brasileira e com um português que foi para lá, que cá teve sucesso, o Pedro Freitas Branco, que eu agora também vou ao Brasil tentar agora nas editoras. Por isso há um leque de projetos, um vasto leque de projetos. Vamos ver, quer dizer, nada está garantido, uns já estão acabados a primeira fase, que é esse da série, da minissérie da Irmã Lúcia e do Santo António. Outros estamos atrás deles. Ficaremos então a aguardar. Manel, muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado por esta entrevista que deu aqui à nossa FAT TV e ao programa, o meu programa JBS Conversas com Arte, que volta para a semana. Até lá.